Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No episódio de hoje nós vamos falar sobre gargalos da fruticultura. Na verdade, vamos falar de alguns, eu elenquei 5 aqui. E a ideia de fazer esse podcast veio de uma conversa que eu tive hoje com o professor Luiz Gonzaga, do setor de agronegócio da universidade, sobre uva, e a gente discutiu muito sobre o mercado, que é um dos gargalos, vai ser o último que eu vou falar. Mas como nós terminamos um bloco de conhecimento ali, de propagação, eu queria trazer algo diferente antes de entrar no manejo. Então, estava aqui pensando com meus botões, falando, por que a gente não fala um pouquinho dos gargalos, né? Então, não sei se você sabe, jovem, toda atividade agrícola tem gargalo, né? Hoje toda atividade tem alguns gargalos. E na fruticultura nós temos alguns bem específicos, tá? Que tem muito a ver com o tipo de produtor, com região e com as características do projeto que a gente tem. Então, para quem escutou o Tatu da Fruta desde o primeiro episódio 2, 3... 4 e 5, já está bem por dentro disso e como fugir desses gargalos, mas eu acho interessante, já quase 2 anos de podcast, e a gente está numa época interessante para iniciar novos projetos, pelo menos iniciar o planejamento, falarmos de possíveis gargalos, tá? Ainda mais que o número de neo-rurais, né? Pessoas que estão na cidade, estão voltando para o campo, está aumentando, está querendo ter projetos, começar atividades agrícolas. É importante a gente ressaltar isso. São pessoas que não têm base nenhuma, já perderam a raiz com o campo, com a produção. Então, o pessoal vem muito cru e às vezes comete alguns erros. Então, qual que é o primeiro gargalo que eu considero? O local da produção. Tá? A gente tem de ver muito questão de aptidão climática. Hoje tem técnica para produzir frutíferas em praticamente todo lugar do mundo. Então, se eu falar que eu não consigo produzir uma uva em algum lugar, às vezes depende do que eu quero produção. Quando eu estou falando agora, eu penso sempre numa atividade rentável, que vai ter uma rentabilidade boa para manter uma família, por exemplo, que atenda. Mas se eu quiser para um pomar doméstico ter uma produçãozinha pequena, a gente consegue em quase todo lugar. Ok? O foco dos nossos gargalos tem a ver com um negócio da fruticultura, se eu quiser viver isso, tá bom? Então o local é muito importante. O local a gente tem de pensar duas coisas: a aptidão climática, que eu já falei, e a proximidade com o mercado, ok? Se é fácil ou não eu vender, se é fácil eu obter insumos ou não. Então são um dos primeiros pontos: vender insumos. E se o clima é favorável a uma produção em grande quantidade, ok? Então isso para local é importantíssimo, uma das primeiras coisas que eu tenho de olhar. A segunda coisa é a falta de conhecimento das pessoas, né? Em 2 sentidos. Um do agricultor, do fruticultor, e outro de mão de obra. Tá? Então, o pessoal vem muito cru, é bonito, principalmente eu que tenho trabalhado muito com uva para vinho agora. Tem muita gente entusiasta de vinho e que quer produzir, nunca viu uma planta de uva. Né? Imagina também, dependendo do local, se estiver no local errado, algo que a gente vive aqui na região de Lavras, não tem funcionário agrícola que saiba mexer com uva. E aí a gente tá vendido, né? Porque como que faz? O produtor não sabe, o funcionário também não sabe como que a gente vai aprender. E às vezes só a consultoria não basta. Então a gente buscar um conhecimento técnico prévio ajuda a gente não ter problema. E aí entra o terceiro gargalo, né? Que é muita vontade e pouco planejamento. Tem a ver com esses outros 2 aí. Na verdade, eu deveria terminar com esse aí, mas tá no meio por questões de destaque. O último tem que ser o que pesa mais na nossa mente. Então, é o que eu falei, tanto ali para os dois últimos tópicos. O pessoal vem com tanta vontade que ele passa por cima, faz uma conta de padaria. Eu não sei o que acontece. E puxando o episódio 2, né? Que o pessoal não faz conta, ele acha que na roça vai e que qualquer coisa que produzir é rentável, eu consigo vender, é muito fácil. Tem um mito que a vida na roça é mais simples, é mais tranquila. Então, cuidado, não confunda a roça com chácara, tá, moçada? A área produção, a gente tá falando de uma empresa, micro a gigante. Então, às vezes, essa vontade de fazer faz que a gente não planeje bem, tá? O antes, o durante e o depois, que a gente falou muito no começo do podcast e a gente não pode esquecer nunca, ok? Então, pensa, olha o local, corre atrás de conhecimento, vivencia um pouco disso. Tem um monte de produtor que abre as portas, vivencie, segura essa vontade, essa ansiedade de fazer, de ter o teu vinho, de ter sei lá o que de fruta que você quer produzir. Isso é muito importante. E aí, já puxando para o planejamento, né, e também linkando com o local,
é a questão de transporte do produto e a cadeia de frio. A gente pode pensar até em processamento, né? Vou remeter para a uva, que é algo que essa semana eu vivi demais, mexer com uva. Que eu quero trabalhar com vinho, como que eu vou vinificar? Bate no Google aí quanto custa um tancão de inox para fazer uma fermentação. É caro, moçada, inviabiliza, a uva é caro. Então será que vale a pena? E aí, mas, bom, eu consigo produzir e posso vinificar em algum lugar. Como que eu vou fazer esse transporte? Como eu vou levar? Quem trabalha com pequenos frutos, amora e framboesa, né? Cadeia de frio, moranguinho. Pô, isso são frutas que estragam. Eu colhi, ela já começou a estragar. Se eu deixar 2 dias em temperatura ambiente, perdi o produto. Eu preciso, e ela aguenta pouco até em geladeira, na cadeia, no sistema, né? Que é o que a gente chama de cadeia de frio. Que desde o produtor até o consumidor, ela tá toda refrigerada para manter a conservação dela por mais tempo. Como que eu vou fazer isso no local que eu tô trabalhando? Porque às vezes a gente acerta. Porra, não, o local, o clima é bacana. Eu pesquisei, fiz um monte de curso aí. Acompanhei o conteúdo Tatu da Fruta. Tô conhecendo tudo, vou conseguir. Segurei a vontade, planejei bem. E aí, a hora que eu chego aí, se eu planejei bem mesmo, que eu vejo ali a questão de transporte, escoamento de produção e a cadeia de frio, opa, aqui pra minha região fica difícil. Às vezes até consegue, mas fica caro, tá? E isso faz muita diferença da gente atingir mercados diferenciados de venda, tá? A gente pensa, é um erro muito grande de 90% dos agricultores, ele é muito focado na planta e dentro da porteira. A gente focar mais fora, comercialização. A menos que você consiga terceirizar isso. Porque vender para Ceasa não é simples, não é eu chegar com a fruta lá. Precisa ter os contatos, a gente precisa ter volume, tem um padrão mínimo, qualidade mínima. Às vezes o pessoal que atravessa a fruta e entrega no Ceasa não consegue pegar a tua por essas questões. Então são coisas que a gente tem de pensar, beleza? E o último tópico, né, que acho que eu citei ele quase os 4 anteriores, é o mercado. Talvez, assim, bateu a vontade de plantar qualquer coisa, já procura como que você faz para vender isso na tua região. Pesquisa, dá uma olhada na quitanda, no mercado chique, mercado mais simplão. Corre atrás de entender isso aí, vê se tem outros produtores, porque isso é o que vai gerar o sucesso. Na fruticultura, a gente tem que os dois extremos, o micro ou o pequeno e o grande, muito grande, eles pegam a maior fatia de rentabilidade. Por quê? O pequeno ele consegue comercializar, fazer uma venda mais direta ou para o consumidor final ou para quitanda, para o mercado, eliminando atravessadores. O grande ele tem volume, então ele ganha imagem nessa condição. O médio ou pequeno para médio, ele sofre um pouco, porque ele não tem uma quantidade grande o suficiente para atingir mercados maiores e ter uma constância, um volume de produção, mas a produção dele também não é tão baixa a ponto que ele consiga vender no tete a tete, fazer o esquema de venda. Então o médio ali é complicado. Então isso eu tenho de pensar no mercado. Como eu tô? Por exemplo, o Tatu tá em Lavras. O mercado de fruta aqui não é dos melhores. Se eu quiser produzir, sei lá, achixaril, se eu quiser produzir mangostão, que é uma fruta na moda. Nunca vi mangostão em algum mercado aqui. Você acha bandejinha pequena? Como que eu vou fazer? Como que eu vou vender isso aí? Eu vou investir em marketing para sensibilizar a população da região que mangostão é bom? Será que eu tenho capital para isso? E o campo e as outras coisas? Então tem de olhar isso aí. Acho o mercado, vejo que é fácil de escoar. Vejo que os produtores já fazem. Um pequeno ou médio produtor em região produtiva, se eu chegar em algum polo de produção de mangostão, que não faço ideia de onde seja, mas lá, como o mercado já é ávido, tem muita produção, eu consigo escoar uma pequena produção, uma produção média, porque o centro comprador, os maiores compradores estão lá, então ele consegue formar carga para fechar lote e pega a sua produção. Mas eu tirar uma produção de Lavras para mandar para esse lugar, às vezes o custo de frete fica tão grande que não vale a pena, tá ok? Isso é complicado. Outra coisa que a gente tem que pensar no mercado, que tipo de produto o mercado quer? Será que é só o mercado in natura? O mercado de vinho mostra pra gente. Hoje, se a gente fosse apostar em rentabilidade, suco e vinho de mesa são os mais interessantes. Eles são mais simples de fazer e é o que a maior parte da população consome. Então, será que vale a pena investir num vinho fino, que demanda muito mais coisa, demanda muito mais marketing? Ou será que eu vou fazer uma geleia desse mangostão para eu aproveitar? Será que tem saída? Será que eu consigo viabilizar isso?
são pontos importantíssimos que nós temos de levantar em relação a isso para entender. Então, eu deixei o mercado por último justamente por essa questão, porque às vezes ele é o cabal ali, o que vai... Porque às vezes ele é o que vai determinar. Às vezes eu consigo atender todos os outros 4 gargalos ali. Não, esse aí eu tiro de letra, eu arrumo disso, dessa forma. Só que a hora que eu chego no mercado, complicou minha vida. Será que eu tenho tempo para me dedicar só ao mercado? Como que vai ficar a produção? Então são coisas que nós temos de levar em conta, pessoal, tá? De ordem de importância, sem sombra de dúvida, olhe mercado primeiro, depois corra atrás do local ou adquira conhecimento sobre essa cultura, talvez até melhore isso aí, jovem, tá? Então, veja o mercado, procure conhecimento, procure um local adequado, e aí o local que tem as condições boas para produzir, que esteja atrelado a uma boa comercialização. Isso é importante. Aí planeje e busque uma cadeia de frio. Tranquilo? Então, jovem, no episódio de hoje é isso. Eu queria trazer um insight um pouco diferente para a gente quebrar a parte muito técnica. Semana que vem a gente volta aí com, provavelmente, manejo de pragas e doenças. Vamos pincelar algumas coisas ali. E é isso aí. Não deixe de seguir o Tatu no TikTok, no Instagram, Facebook. Se quiser, mande um e-mail para o Tatu e compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais com os colegas que necessitam. Isso ajuda demais o Tatu a crescer e entender que conteúdo é relevante para vocês. Tranquilo? No mais, um abraço, um bom feriado a todos aí, uma boa Páscoa e semana que vem estamos de volta.